Toca aqui mesmo. No meio. No meio. Olha, vai ser... Cadê a gente? Pedindo aí o silêncio de todos os jornalistas. Muito importante para o povo brasileiro, porque hoje o povo está definindo um modelo de Brasil que ele deseja, um modelo de organização social que ele deseja. Na verdade, o povo está definindo hoje um modelo de vida que ele quer. Ou seja, por isso que é o dia mais importante da minha vida, porque eu me coloquei candidato nesse dia. Eu estou convencido que o povo brasileiro vai votar no projeto em que a democracia seja vencedora, num projeto em que a participação popular na definição das políticas públicas seja vencedora e num projeto que a gente possa resgatar as pessoas que estão com fome nesse país, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão pedindo esmola. A gente precisa resgatar e inseri-los dentro de uma sociedade civilizada em que as pessoas possam tomar café, almoçar, jantar, trabalhar, ter um salário, acesso à cultura, acesso ao lazer, ou seja, as pessoas viverem com cidadania, com toda a decência que a cidadania obriga as pessoas a viverem. Esse país já tinha quase chegado lá. E esse país, lamentavelmente, ele andou para trás e nós precisamos fazê-lo andar para frente outra vez. Mas andar para frente não apenas uma parte da sociedade, andar para frente com toda a sociedade junto. E somos nós, as pessoas que comem, as pessoas que trabalham, as pessoas que estudam, que têm que estender a mão para trazer junto conosco aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. E são milhões. São milhões que estão à espera de um gesto de generosidade, de reconhecimento, sabe, de um novo governo nesse país. Por isso, para mim, é um dia gratificante e eu acho que para muita gente será o dia 30 de outubro muito especial para a história futura do nosso país. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês. Você sabe que eu estou aqui com meu companheiro Fernando Haddad, que daqui a pouco vai votar, sabe? Estou aqui com companheiros históricos meus, com meu vice, com a Marina, com a Dona Lu, com o Bolo, com a Lúcia, com a Jorge, com o Padilha, com o Vicentinho, com o Marinho, ou seja, o prefeito de Mauá está aqui, o nosso companheiro, sempre sorridente. Bem, eu estou aqui com companheiros históricos, sabe, que nasceram junto comigo na política. Muitos deles nasceram junto comigo na luta sindical e é o tipo de pessoa que toda vez que eu estou bem, eu normalmente não preciso deles, porque a gente anda sozinho quando a gente está bem. Mas quando a gente não está bem, quem estende a mão para mim sempre são esses companheiros que nasceram junto comigo na luta sindical, na criação do nosso partido, na luta por melhoria de vida do nosso povo. Eu então me coloco à inteira disposição de vocês. Se vocês puderem fazer a pergunta alta, é bom. Se eu não escutar, o Spinelli fica perto e traduzca para mim. Presidente, Vitória Azevedo, repórter da Folha de São Paulo. Queria que o senhor comentasse o episódio ontem da deputada federal Carla Zambelli. Qual é a expectativa do clima nas ruas hoje? Olha, o que nós vimos ontem, mostrado por uma deputada, é o Brasil que nós não queremos. Nós estamos lutando para ter um país civilizado, onde as pessoas se respeitem, onde uma deputada não precisa andar armada e puxar uma arma e sair correndo atrás de um cidadão. Não é civilizado isso. Então é uma demonstração de uma força de ignorância, de falta de respeito à civilidade, de falta de respeito à democracia. Ou seja, foi uma cena grotesca num dia das eleições em que as pessoas são proibidas de andar armadas. É um dia em que a justiça proibiu qualquer uma andar armada, muito menos uma deputada, de sair puxando a arma e correndo na rua, sabe, como se a gente estivesse no Velho Oeste. Sinceramente, foi degradante aquele comportamento dela. Bom, para quem pensa como ela, talvez tenha sido um ato heróico. Mas para quem gosta de democracia,
para quem gosta de respeito, para quem gosta de paz e tranquilidade, foi um gesto muito agressivo e desnecessário. Presidente André Aristegui, Mega Media Chile. Eu vou falar em espanhol, mas tenho certeza que vocês vão entender. Você falou de aislamento de Brasil ontem. Eu quero saber como vai ser sua relação com o resto da região, em particular com Chile. Olha, uma das razões pelas quais eu me candidatei a presidente da República e pelas quais eu estou candidato é porque eu não consigo enxergar o Brasil separado da América do Sul e separado da América Latina. Por isso nós vamos reconstruir, se os outros presidentes quiserem e nós ganharmos as eleições, a gente vai reconstruir o Mercosul, a gente vai reconstruir a Unasul, porque é muito importante essa instituição multilateral entre os países para a troca de ideias no campo do comércio, no campo da política, no campo da cultura, no campo social. É muito importante que a gente aprenda uma lição. Juntos, nós somos muito fortes. Nós somos um bloco que pode ter interferência nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a China. Separados, nós somos muito fracos. Então o Brasil, que é a maior economia, a maior população, o maior território, o Brasil tem que ter a generosidade de tentar juntar todo mundo, sem hegemonismo, mas com muita parceria, para que a gente possa constituir instituições multilaterais que nos ajudem. A gente, por exemplo, a gente pode voltar a discutir a criação do Banco da Unasul, um banco sul-americano, um banco que tem o papel de ajudar a financiar o desenvolvimento da América do Sul. Nós estamos cansados de sermos uma região pobre. Nós estamos cansados de ser uma região em eterno desenvolvimento. Faz 500 anos que nós estamos em desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos dar um salto de qualidade. Nós precisamos subir um degrau na escala de ascensão na economia mundial, nos negócios. Por isso é que nós precisamos criar, sabe, uma instituição multilateral que unifique todo mundo. Durante quase 490 anos, até outro dia, não faz muito tempo, até o final do século passado, me parece que nós tínhamos aprendido, sabe, de que o Brasil é inimigo da América do Sul, a América do Sul é inimiga do Brasil. Ou seja, todo mundo tentava olhar para os Estados Unidos, todo mundo tentava olhar para a Europa. Ou seja, e é muito difícil você querer cuidar e ter relação com a família do vizinho se você não cuida da sua própria família. Então nós precisamos compreender a necessidade de criarmos instituições multilaterais que permitam que a América do Sul, que a América Latina fique um bloco forte para negociar com a grandeza da China, dos Estados Unidos e da União Europeia. A gente não pode ser vítima de uma guerra fria entre China e Estados Unidos. Nós queremos interferir e queremos participar para que não exista guerra fria, mas que exista um comércio sadio entre o Brasil e os países da América do Sul. Só saudade, olha, com o Chile, deixa eu lhe contar uma coisa, nós temos muita gratidão pelo Chile, eu pessoalmente tenho muita gratidão, porque em momentos difíceis da nossa história, foi o Chile que acolheu centenas dos nossos jovens que lutavam por liberdade, e foi no Chile que eles puderam respirar um pouco de liberdade. Lamentavelmente, surgiu Pinochet e a liberdade do Chile desapareceu. Esses jovens foram para outros lugares. Mas eu sou agradecido ao Chile por tudo que ele fez. Se o senhor ganhar as eleições, quais serão as suas primeiras ações?
Olha, veja, se eu ganhar as eleições, eu vou ter praticamente 2 meses antes da posse. Não é um tempo muito grande para você fazer uma transição, que eu não sei se o governo vai querer fazer a transição, para você montar o governo, conversando com todas as forças políticas que me apoiaram, e mesmo gente que não me apoiou, mas são gente importante na sociedade brasileira. E eu quero também, antes de tomar posse, se ganhar as eleições, eu quero fazer uma viagem para alguns países simbólicos. Eu quero fazer visita num país da América do Sul para simbolizar o meu compromisso com a retomada da aliança na América do Sul. Eu quero fazer uma viagem aos Estados Unidos para que a gente mostre, que a gente, sabe, por mais divergência que tenha com os Estados Unidos, nós temos que entender a importância política, sabe, que os Estados Unidos têm no mundo e, sobretudo, econômica. É preciso fazer uma viagem à China, é preciso fazer uma viagem à União Europeia e, dentro da União Europeia, visitar alguns países. Tudo isso em 2 meses antes da posse. E ainda montar governo e ainda fazer transição. Você percebe que o tempo está muito, muito apertado. E a única coisa que eu não posso é pedir para adiar a posse. Se eu ganhar, eu quero tomar posse no dia 1º de janeiro, porque em política não existe espaço vazio. Sabe, então... Mas eu quero fazer tudo isso. Eu quero fazer tudo isso. Vai ter muita conversa com muita gente, porque um dos sonhos que me fez ser candidato nessas eleições é a possibilidade de recompor a relação de paz entre os seres humanos brasileiros. Eu quero que as famílias voltem a conversar. Eu quero que os vizinhos voltem a conversar. As pessoas não precisam pensar politicamente do mesmo jeito. As pessoas não têm que pensar religião do mesmo jeito. As pessoas não têm que gostar do time, o mesmo time. As pessoas precisam aprender a se respeitar e aprender a conviver democraticamente na divergência, na diversidade. Não tem problema nenhum. Alguém pode ser bolsonarista, alguém pode ser lulista, alguém pode ser, sabe, do Partido Verde, do Partido Independente, pode ser do PSOL, pode ser do PCdoB, pode ser de qualquer partido. Isso não pode mexer com a nossa relação pessoal, com a nossa relação familiar. E eu sei a quantidade de família que foi destruída por esse ódio, por essa divergência, por essa briga. Isso não pode acontecer. Então esse é um compromisso que eu tenho. Tentar estabelecer harmonia entre a sociedade brasileira sem pedir para que as pessoas abram mão das suas convicções. Eu tenho que começar a conversar com os empresários, tenho que conversar muito com os trabalhadores, porque nós temos muitos acertos para fazer nesse país. Muitos acertos. E eu vou fazer dialogando. Muito bem, Lula. Por favor. Agência Reuters, presidente. O senhor falou eu queria saber a sua expectativa para uma transição pacífica ou ordenada, se existe isso no caso do seu ser eleito. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. O que eu gostaria é que a transição fosse igual àquela que o presidente Fernando Henrique Cardoso permitiu que nós fizéssemos. E que a Dilma não pôde fazer porque a Dilma foi golpeada. Mas a transição é para você ter todas as informações pertinentes ao funcionamento da máquina do governo, ao funcionamento da economia, as coisas que não são publicadas na imprensa. E eu espero que o governo seja civilizado a ponto de compreender que é necessário ter uma boa transição. É necessário. Então estou acreditando que se ganhar as eleições vai ter uma transição. O que o presidente faz? Ele indica um ministro, eu indico uma pessoa ou algumas pessoas, e essas pessoas vão então ter contato com tudo que está acontecendo no governo. O governo abre as portas para que essa comissão possa ver, pegar números, ver a economia, ver o funcionário. Eu sei que nós temos o setor de funcionalismo público, está praticamente, sabe, sem receber reajuste de salário há 7 anos. Há 7 anos está sem receber aumento de salário. Eu tenho brincado com ele, eu só espero que ele não queira receber tudo no primeiro ano se eu ganhar as eleições. Porque o último aumento que a Polícia Federal teve foi 5% no governo da Dilma. O último aumento. Então veja, como é que você pode querer que os profissionais trabalhem dedicados, com muito amor, se os caras estão há 7 anos sem receber reajuste de salário?
Então isso é uma coisa que nós vamos ver, vamos discutir bem, porque a gente pode exigir que um funcionário público trabalhe, preste serviço até da minha sociedade. Mas para isso eles precisam estar com a remuneração em dias. Se não a melhor do mundo, pelo menos uma remuneração justa de acordo com a excelência do trabalho que eles fazem. Uma das coisas que nós vamos cuidar muito é do SUS. Uma das coisas que nós vamos cuidar muito é do SUS, porque o SUS deu uma lição ao mundo, deu uma lição ao Brasil e deu uma lição a muitas autoridades brasileiras que não acreditavam quando a gente elogiava o SUS. Não tem nenhum país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde como nós temos o SUS. O que falta para o SUS não é má vontade dos funcionários, porque quando chegou a pandemia, se não fosse o heroísmo de médicos, enfermeiras, enfermeiros, ajudantes, motoristas, a gente não teria salvo a quantidade de gente que a gente salvou. Então a gente tem que ter consciência que essa questão da saúde é uma questão básica para nós. E o SUS é, na verdade, o coração de tudo aquilo que a gente quiser fazer. Por isso precisa de dinheiro, porque precisa contratar mais gente, porque precisa formar mais gente. É simples assim. Aonde tirar dinheiro nós vamos buscar. O orçamento é mexível. Né? O orçamento, tá certo que nós vamos pegar um orçamento feito por um outro governo. Mas sempre há uma possibilidade de manusear, de conversar com o Congresso Nacional, porque nova vida será estabelecida nesse país. Um novo jeito de viver, para as pessoas serem mais felizes, para as pessoas voltarem a sorrir, a brincar, a gente voltar a contar piada, a gente voltar a acreditar que ser bom é melhor do que ser mal. É isso, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Eu peço a Deus que ilumine os 215 milhões de brasileiros, que ilumine os 156 milhões de eleitores e que seja um dia de paz, que seja um dia tranquilo, que as pessoas votem de acordo com a sua consciência e que depois todos nós, ao sabermos do resultado, respeitemos. Quem ganhar vai festejar, quem perder vai lamentar. E eu digo isso porque já perdi muitas eleições, você sabe disso. Quantas vezes eu vim votar nesse colégio, eu sempre votei nesse colégio, na mesma zona, na mesma sessão, desde 89. Aqui eu dei meu voto para o presidente, em 89, e espero, sabe, que não preciso mais votar para presidente aqui em mim, precisa votar nos outros, porque eu já votei muito em mim. Eu votei em mim muitas vezes e eu quero votar nos outros agora. Ah, querida, eu não sei que roupa que eu vou estar. Se não já essa roupa, eu vou assim, bonitão. Quer tu abraço?